linda, chega pra cá, está no ar o nosso programa Espaço Feminino Feriado e estamos ao vivo aqui com o nosso programa Espaço Feminino para você. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com as crianças, com os adolescentes, quando o assunto é luto. A dor de perder alguém, a gente sabe que desencadeia uma série de sentimentos, tristeza, frustração e pode ocasionar até mesmo revolta. Então, como falar com a criança, por exemplo, que uma pessoa morreu? Como dar essa notícia? Como ajudá-la a superar esse momento? Tudo isso a gente fala hoje aqui no nosso programa Espaço Feminino. A gente também vai falar sobre cores. Você sabia que elas são capazes de comunicar e até mesmo nos influenciar? Normalmente a gente nem percebe. É uma questão assim, tá bonito, combinou, não combinou, mas não é só isso, é muito além o que essa linguagem quer passar, que é por meio das cores, uma linguagem oculta, uma linguagem emocional. E a gente vai falar de algumas estratégias, até de como usar as cores a seu favor. Quando, por exemplo, você tem uma reunião importante, tem uma apresentação de trabalho na escola, na faculdade, tudo isso conspira para um ambiente que vai te favorecer. E muito legal a gente ter também essa percepção e usar o poder das cores para também influenciar o ambiente à nossa volta. Quer saber mais? Fica aqui comigo. A gente fala também de estética, como ela pode ser uma importante aliada para quem busca uma silhueta bonita. Participe comigo, nosso programa é seu, nosso WhatsApp aberto para você, com sua pergunta, sua sugestão e também a sua participação na nossa brincadeira de hoje. Sim, Ludmila, tem? Claro que tem. Quem participa do nosso programa Espaço Feminino concorre a presente, mas na verdade é o seguinte, eu vou dando algumas dicas ao longo do programa. E hoje tem presente duplo, na verdade, para as duas primeiras pessoas que acertarem o que a gente tem dentro da cesta. Tem a cesta Copatos, que a gente ama, está aqui conosco já há muito tempo e a gente vai dar uma cesta para uma telespectadora, um telespectador nesta quarta-feira. E também tem um kit da água de cheiro. Por isso que eu falei, são duas pessoas, as duas primeiras pessoas que acertarem a nossa brincadeira de hoje, uma vai ganhar uma cesta Copatos e a outra vai ganhar esse kit aqui, do absinto. Olha que delícia, tem um hidratante corporal, tem perfume e tem batom. Hoje a gente caprichou, hein? E aí eu vou colocar a primeira dica na tela para você. Já começa dando o seu palpite. Fique ligadinho ao longo do programa para você não perder nenhuma dica e matar logo de cara. Hoje vamos escolher as duas primeiras que acertarem. Uma pessoa vai ganhar a cesta Copatos e a outra vai ganhar um presente da água de cheiro de Patos de Minas. Então, primeira dica. Tem coração como nota? Como assim, Ludmila? É isso mesmo. Calma, já vai pensando aí. Já entreguei o ouro aqui, nessa logo de cara. Entreguei o ouro, Gustavo. O que você diz que é? Não tenho nem ideia. Você, Ézio? Gente! Não tá assim, não! Aposto que em 1 minuto vai chegar alguém aqui no WhatsApp que vai matar. Quer ver? Os dois vão pensando aí, você de casa também, ou de onde você estiver, só mandar para o nosso WhatsApp, que é o 34999474515. Esse é o telefone também do nosso jornalismo, que você pode nos acionar quando você quiser, enviar a sua mensagem, a sua imagem. Sempre fale conosco, estamos sempre aqui à sua disposição. Por falar em água de cheiro, agora a gente tem um recado para você da água de cheiro. Essa marca que eu gosto muito, muito. Tenho um carinho enorme por essa marca que volta a Patos de Minas. E eu vou mostrar aqui muitos produtos para vocês que
Eu tenho certeza que gosta da marca, conhece essa marca e ela é sim uma delícia. Então, a água de cheiro volta para Patos de Minas. Os meninos vão passear aqui bem pertinho de mim para a gente mostrar um pouquinho, porque aqui só está uma amostrinha de tudo que a marca tem e com os clássicos que você já conhece. Olha aqui aqueles perfumes que são a assinatura da água de cheiro, que a gente ama, são perfumes sensacionais, e eu falo porque eu conheço. Olha aqui o que está aqui do meu lado. Algumas dessas fragrâncias que são bem marcantes, a cara da água de cheiro, que é o absinto, tem o Attractive, tem a água fresca e também muitos outros. Os clássicos continuam na água de cheiro. E além desses produtos que a gente gosta muito, tem muitas outras novidades na água de cheiro, por exemplo. Hoje eu conheci essa linha e eu fiquei encantada por ela. Experimentei esse daqui, ó, que é o Esmeralda. Eu bati o perfume e saí mostrando aqui para os meninos da NTV. Ele é sensacional. E o legal dessa linha, aqui que tem o Esmeralda, tem o Rubi, tem o Diamante, é que dependendo do valor que você compra na loja, você ainda ganha uma joia. Pega na sacola para mim, porque hoje eu ganhei esse perfume, que é muito a minha cara, ele é delicioso, e eu ganhei também essa joia de presente, que eu vou mostrar aqui para você, e passa lá, porque é muito legal. Pensa, você já engatilhar com 2 presentes para a pessoa. Olha que lindo! É uma joia, como é o Esmeralda, então a pedrinha é verde, olha que lindo. Aí o Rubi, a pedra da cor do frasco, o diamante da cor do frasco, olha que lindo. Bom, além então de muitas novidades dessas que eu estou mostrando, tem outras que a gente adora também, que é a linha de hidratante corporal, de body splash, para você combinar aí os cheirinhos. Eu, por exemplo, não fico sem um hidratante. Quando os meninos chegaram aqui da água de cheiro, o Yuri, o Edu, eu já fui logo abrindo, sentindo, lavando, é uma delícia. E cada um tem aquele aspecto também da energia, a fragrância que combina com você. Eu sou super fã. Já estou escolhendo aqui os meus para ter lá na minha casa também, porque eu sou fã da marca, da qualidade também da água de cheiro. E presta atenção nesse recado. Nesse mês de novembro, o mês inteirinho, tem promoção na loja com produtos pela metade do preço. São mais de 100 produtos que você vai comprar com esse desconto. É a Blue Friday. Então, é hora de aproveitar também, conhecer a marca para quem ainda não experimentou, para quem gosta da água de cheiro, já comprar aquele perfume que foi tão importante para você, mostrar para outras pessoas que a água de cheiro está de volta aqui em Patos de Minas. Então, corre lá para a Água de Cheiro Patos de Minas, a loja bem no centro da cidade, na Rua General Osório 154A, fica em frente à Zema, aqui em Patos de Minas. Água de cheiro, beleza brasileira, agora de volta a Patos. E reforçando para você que tem presente, tem kit da água de cheiro, mas aí você vai ter que participar comigo ao longo do programa Espaço Feminino e ir aí tentando adivinhar o que tem dentro da cesta Copatos. Tem a cesta Copatos e também tem um kit água de cheiro de volta para Patos de Minas. Que bom! Agora é o seguinte, enquanto você vai pensando aí o que mais que pode ter, enquanto vai mandando o seu palpite pra gente, fazendo a sua pergunta, fazendo a sua interação conosco aqui no Espaço Feminino, eu vou para o intervalo, mas rapidinho eu volto com muito mais. De volta com o nosso programa Espaço Feminino, e agora nesse bloco a gente fala sobre luto infantil. Como que a gente pode ajudar as crianças e também os adolescentes a superar as perdas? Para falar sobre isso, eu convidei o psicólogo, o Jorge Luiz Borges. Como vai, Jorge? Boa noite. Tudo bem. O privilégio sempre estar aqui falando sobre esses temas relacionados à
saúde mental que nos levam a questionamentos que são importantes e quem sabe também ajudar um pouco as pessoas a compreenderem esses processos que às vezes são tão complexos. Exato. E a gente conversa também com a psicóloga, especialista em luto, que é a Cristiane Assunção. Oi, Cristiane, tudo bem? Como vai? Olá, boa tarde, Ludmila, boa tarde. A Cristiane fala conosco à distância, remoto, mas ao vivo também, agora nesse primeiro bloco do nosso programa Espaço Feminino. Ela está em Curitiba, no Paraná, e a gente agradece também a sua disponibilidade, viu, Cris? Obrigada. Gostaria de estar pessoalmente para ganhar esse presente aí, esses kits aí maravilhosos. Eu estava aqui no intervalo já experimentando, já sentindo, eu amo o cheiro, viu, Cris? Já confesso de cara. Bom, eu começo com o Jorge aqui, e nos chame também, Cris, para esse bate-papo, porque eu queria entender como é que a gente processa o luto e por que a gente tem que enfrentar esse momento. A maior dificuldade das pessoas diante do sofrimento é achar que o sofrimento é algo errado, que ele está ocorrendo por uma disfuncionalidade. As pessoas dizem, nossa, eu passei por um processo de perda e está muito ruim, está difícil. Isso parece uma dificuldade, uma coisa não saudável, sendo que o sofrimento, nesse caso, ele é perfeitamente saudável. Como é que você passa por uma ausência, você perde alguém importante e não sente nada? Não sentir nada seria adoecido. A partir do momento que a gente sofre é porque aquilo tinha significado, aquilo tinha importância e durante um tempo vai ser doloroso. Durante um tempo, até a gente conseguir compreender melhor ou desenvolver outros vínculos, desenvolver outras maneiras de lidar com a própria vida, vai ser doloroso. E achar também que o tempo de uma pessoa de sofrimento corresponde ao tempo de sofrimento de uma outra também é um equívoco, porque cada um vai passar por isso à sua maneira. Ô Cris, em cada etapa da vida a gente processa o luto, a perda de uma maneira diferente. Por exemplo, as crianças e os adolescentes têm um tempo deles e que a gente precisa, às vezes, intervir, fala a gente, no caso os tutores, os pais, os responsáveis? Sim, o processo de luto ele é vivenciado de forma diferente, tanto das crianças quanto adolescentes e adultos. Então, alguns responsáveis, por exemplo, no momento que perde um familiar, tem crianças que podem demonstrar as reações, as manifestações naquele momento da perda. Mas outras crianças, elas só vão apresentar as reações do luto, que nós chamamos, podem manifestar até 2 anos depois da perda. E as pessoas, elas são diferentes, elas tiveram vínculos com essa pessoa de forma diferente, então as reações são diferentes. Então não tem como cobrar essas reações, né? E as crianças, a partir dos 7 anos, que elas compreendem que a morte é irreversível. Então elas conseguem entender, claro, depende de cada criança, mas a partir dessa idade que a gente consegue identificar que essa criança, ela entende que essa pessoa morreu e não volta mais. Então, por isso que é errado dar a notícia da morte para a criança utilizando metáforas, como virou estrelinha, foi para o céu, foi viajar. E, infelizmente, acredito que o Jorge vai me apoiar nisso, muitos colegas de profissão, eu já vi entrevistas com psiquiatras falando isso, e é um equívoco mencionar que o luto é patológico, é um equívoco a explicação sobre fases do luto, que mais? Que a criança não pode ir ao velório, que tem que conversar de forma suave. Eu sou contra, então isso é errado, porque não tem como falarmos sobre a morte, sobre o luto, sobre as perdas de forma suave. Hoje é uma realidade, então ou nós falamos ou não falamos. Então, é sempre importante trazer a verdade de forma progressiva, né, e respondendo conforme a criança vai perguntando. Então, gente, o luto é para ser vivido e não reprimido. Eu acredito que gostaria de iniciar
trazendo essas informações agora. Pois é, então como é que a gente comunica a morte, principalmente para uma criança até os 7 anos, que tem essa dificuldade de processar que uma vida foi encerrada, foi terminada nesse plano aqui para algumas crenças? Como que eu falo, já que é um assunto duro, quem vai dar essa notícia também está imersa a uma dor profunda? Então, qual é a maneira, como é o jeito ou uma ideia, uma sugestão de como fazer uma intervenção que seria adequada? O ideal, quando morre um adulto, enfim, uma pessoa próxima dessa criança, que uma outra pessoa da confiança dessa criança venha trazer a notícia. Então, muitas vezes o que ocorre? Na tentativa de proteger a criança, o que os adultos fazem, né? Eles até evitam ou não contam, ou tentam proteger essa criança, não a chamando, não a convidando para participar do ritual de despedida. Então, a melhor forma é esse adulto se posicionar da mesma altura da criança. Por exemplo, se é uma situação de um adoecimento, que essa pessoa estava em um hospital, trazer a informação: olha, o vovô estava doente e infelizmente estava fazendo o tratamento, mas infelizmente ele morreu. Utilizar a palavra morreu, porque é uma linguagem evocativa, tá? Então não tem problema. Claro que tem familiares que perderam seus entes queridos, eles têm dificuldades, então eles falam, se foi para o céu, não está mais aqui, mas sempre tentar trazer que a pessoa morreu. A verdade em pequenas doses. Quando eu digo em pequenas doses, se é uma situação de suicídio, por exemplo, então é algo que vai trazendo essa informação conforme a criança vai dar conta e responder o que ela pergunta, porque às vezes a criança não pergunta tantas coisas, é mais uma angústia do adulto, né? Então, poder trazer essa informação e convidar a criança. Trazer também outros exemplos. Então, se ela perdeu um animalzinho de estimação, então, ver alguns exemplos, pequenas perdas que ela já teve, trazer como repertório para dar essa informação. Com relação ao velório, explicar, olha, nós teremos um momento de despedida, é importante que você vá explicar para a criança como será o cenário, que a pessoa estará no caixão, deitada, que agora ela não sente mais frio, que ela não sente mais fome, que ela morreu, né? Que ela foi e ela não vai mais voltar. Quando a criança, e quando bem explicado dessa forma, se ela não se sentir confortável, ela pode pedir para ir embora, porque o ritual de despedida, ele exerce algumas funções, que faz parte, ajuda muito no processo de luto, no momento ali da aceitação da perda, né? Quando eu digo aceitação, não é de fases, esqueçam fases do luto, estágios do luto, porque é errado. Então, quando a criança ela é bem orientada, dificilmente ela não vai querer ir e dificilmente será traumático. Porque hoje, Ludmila, eu atendo pacientes adultos que sofrem porque não participaram, não viram a sua avó, os seus pais no velório, eles não conseguiram se despedir. Isso fica um buraco para essa pessoa, né, para ela poder lidar ao longo da vida. Então, a criança, ela precisa da verdade, ela precisa ser acolhida, ela precisa se sentir amada. É importante manter a rotina das crianças. Então, com relação à informação, seria isso. Então vamos lá. Como é que a gente ajuda essa criança? Tem várias dicas importantes aí que a Cris colocou, Jorge. Mas quando a criança tem essa dificuldade no processamento dessa perda, quando essa dor começa a atrapalhar essa rotina que a Cris coloca, ela deve continuar, ela não pode ser deixada ou colocada numa outra situação que ela não esteja acostumada. Mas quando começa a iniciar um processo também de dificuldade, de muita saudade, de muita dor, de muito chamado por essa pessoa que partiu, como é que deve ser a intervenção da família? É interessante o que a Cristiane falou sobre as fases do luto, porque muita gente encontra na internet aquelas fases e aí acredita que precisa cumprir todas aquelas etapas, em qual etapa que eu estou ou que a criança está, e aí quando que ela vai melhorar, quando que ela vai
estar bem. E essa ansiedade diante do luto, que muitas vezes é colocada pela família, não ajuda. A respeito de ajuda, em primeiro lugar, eliminar essas mentiras brandas que parecem a melhor conduta a princípio. Talvez o leigo ou alguém um pouco mais sensível vai acreditar que criar esses eufemismos, esse romantismo no entorno da morte, que isso vai agregar em alguma coisa. Mas é importante entender que a criança precisa simbolizar. Ela precisa passar pela dor. Nós precisamos entender que doer não é algo anormal. Sofrer não é algo anormal. Se eu vejo uma criança em sofrimento e penso, essa criança não pode sofrer, ela não pode passar por isso, ela não pode saber da verdade, ela não pode ver, ela não pode entrar em contato com a dor. Às vezes os pais se separam, estão separados, mas eles mentem para a criança que estão juntos, com medo de que isso cause uma reação na criança. É preciso deixar que essa reação aconteça e, a partir daí, a gente lidar com essas dificuldades. Como? Primeiro, com naturalidade. Anormalizar. Achar que é anormal esses processos de perturbações internas, de incômodo, de choro, deixa a criança num grau de ansiedade muito maior. Uma criança chora por dor, não está conseguindo fazer suas atividades porque passou por um luto. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso medicá-la? Preciso levar no médico? Eu preciso urgentemente erradicar o sofrimento dela? Não. Eu preciso entender que ela também tem um grauzinho de responsabilidade em dar conta das suas próprias questões. E começa na infância. Senão... Mas às vezes, Jorge, os pais não fazem isso, ou o responsável, por nenhum tipo de maldade. É porque a gente quer blindar os seus e amenizar o sofrimento. Só que, pelo que você e a Cris estão contando, não dá para poder pular determinadas situações ou blindar que elas passem por isso, porque senão elas vão ter traumas carregados por uma vida inteira, podendo ser gatilhadas, por exemplo, num dia de finados como hoje. Claro, até porque a vida não vai reproduzir esse padrão superprotetor dos pais. Quando a criança for cair, ou o adolescente for vivenciar as experiências, ela vai ter que vivenciar essas experiências sem poder se esconder sempre atrás dessas mentiras brandas. Então pode haver uma boa intenção dos pais de proteger, de evitar um sofrimento, imaginar que está evitando um sofrimento, mas a gente precisa pensar também em qual tipo de preparação eu estou oferecendo para essa criança ou para esse adolescente para a vida em si. Porque o bom perdedor vive bem. O bom perdedor vive bem. Quem consegue articular melhor as perdas pelas quais passa na vida, pode ser perda de colágeno, pode ser perda do relacionamento, pode ser perda da própria saúde, perda dos familiares, perda eventualmente dos filhos. Essa pessoa vai se virar melhor. Lembrando que ela pode pedir ajuda também. Nós da área da saúde não estamos ali para operar milagres, mas para ajudar a conduzir para que esse processo seja visto de uma forma um pouco mais natural. Se você passa por um sofrimento e se condena por ele, dói mais. Se você está ali angustiado com uma questão e está cercado de amigos que diz, para com isso, que bobagem, supera logo, olha para o lado bom, você viveu muito tempo com seu pai, com a sua mãe, olha o lado bom. Muitas vezes isso aumenta a tensão. Peraí, eu não podia sofrer então? Eu não podia chorar, eu não podia lembrar um dia triste, eu não posso ter um dia em que eu preciso me isolar para lidar com essa dor? Então, muitas vezes, até a postura social de erradicar o sofrimento gera muito mais sofrimento para a pessoa. Cris, falar nessa questão também de ajuda, eu sei que você escreveu um livro e tem muitas dessas dicas que você colocou aqui no programa, até com exercícios de forma prática. Então, existem possibilidades, caso a pessoa tenha dificuldade em lidar, da ajuda dos profissionais, recursos na própria literatura, para conduzir esse processo que a gente sabe que vai ocorrer com todos nós. Sim, eu queria comentar sobre o que o Jorge trouxe, incrível ali da questão, o luto da criança, ele é um luto não reconhecido. Então, o luto não reconhecido é quando a sociedade e muitas vezes o próprio enlutado, ele não reconhece, ele não valida a sua dor. Então, é o luto da criança, o luto dos idosos, do homem, enfim.
E sobre a separação dos pais, a importância dos adultos ficarem mais atentos quando com a criança, ficarem atentos com a criança quando os pais se separam do que quando os pais vêm a falecer. Porque no processo de separação, a criança ela não recebe um apoio necessário se esses pais tivessem falecido. Então, a criança ela não é autorizada a se enlutar. Então, isso é muito impactante. Outro ponto também que é importante trazer com relação à forma como é a não validação dessas crianças, né? Porque esses adultos, eles até evitam demonstrar fragilidade diante da dor porque acha que vai prejudicar. E hoje a gente não tem problema esse adulto chorar e poder conversar. Olha, fulano, a mamãe está chorando porque a mamãe sente falta do papai. E como que você está se sentindo, né? Poder dar voz, dar espaço para isso. Claro que desde que não seja algo recorrente. Então, aí com relação ao material, o primeiro que eu tenho, que foi lançado pela Matrix Editora, é o Vida e Luto. Então, ele tem várias perguntas com relação à morte, vida, perdas, amor. E aí eu fiz um exclusivo para as crianças, né? Então, ele tem várias atividades. Então, vou ler aqui rapidamente uma. Então, tem uma pergunta. Qual era a comida, né? Daí que, aí a pessoa pode perguntar o nome, né? Qual era a comida que a Maria fazia que você mais gostava? Tem vontade de comer novamente? Quem poderia preparar? Pode parecer simples, mas não só crianças, sabe, Ludmila e Jorge, mas adultos também questionam se tem vontade, tem saudade de comer a lasanha que a mãe fazia. Então, aquilo vira um tabu, a pessoa tem vontade, né, de manter essa conexão, aí fica um silêncio na família, as pessoas não compartilham, não falam. Então, é um material, assim, que tem várias perguntas, e aqui é um material que pode ser trabalhado em família ali, né, mas desde que esse adulto também não tem problema se emocionar, mas desde que ele esteja também minimamente um pouco fortalecido ali, para poder trabalhar com essa criança. Cris, Jorge, a gente está no finalzinho do nosso programa. Eu queria que vocês fossem breves aqui na resposta da Sônia, mas eu achei a pergunta que ela fez muito interessante. Então, vamos tentar resumir para ela, para a gente ter essa abordagem também para o lado educacional. Porque ela fala o seguinte, que primeiro ela pergunta se há algum livro sobre a questão que pode ser trabalhado com as crianças na escola. Porque os livros infantis, na maioria, tem o vilão, o malfeitor, que se dá mal no final, normalmente morre. Já o mocinho é sempre bom, né, maravilhoso e tem vida eterna, na maioria das histórias. Então, como falar se até os próprios contos aí trabalham contra a uma verdade, a uma questão natural da vida? Praticidade nem sempre resolve todos os problemas. Todos os exercícios são bons, leituras ajudam a gente a compreender, exercitar algumas questões, mas nós não vamos resolver a angústia humana com praticidade. Então, entender que precisa de tempo também no meio desse processo. Quer falar alguma coisa, Cris? Complementar? Nós chamamos de intervenção primária, secundária e terciária. Então, ela, enquanto professora, o que ela pode fazer? Acolher, trazer uma informação de um bom profissional, de um bom livro. Então, ela pode sugerir aos pais o livro Caixinha ao Uso da Criança. Tem outros materiais também, ela pode me mandar um e-mail que eu respondo, só para eu não trazer aqui outros materiais aqui. Mas é possível... Cristiane, qual é o e-mail, então? contato@Cristiane Assunção, com M de Maria e P de Pato, .com.br. Tá? Então, entre em contato comigo que eu passo. A gente tem que avaliar qual é o contexto, qual é a demanda, a dificuldade dela para ser mais assertiva em um material, né? Indicar algum material. E sempre ela lê esse material antes, o livro, enfim, antes de fazer uma indicação. E com relação, Ludmila, que eu acho bem importante, a superação, a superar. Eu, particularmente, não gosto, porque é muito difícil, nós que perdemos alguém, superar a perda daqueles que nós amamos. Então, o luto é algo que todos nós vamos carregar no nosso coração, mas a diferença é
A pessoa ela tem e vai ficar tristes em alguns momentos da sua vida, mas seguir a vida em sofrimento não dá. Então, está com dificuldade de voltar à sua vida, né? Dificuldade na rotina diária, busca uma ajuda para que um profissional faça uma avaliação adequada para a pessoa poder lidar com isso. E as crianças, quando tem esse sofrimento, muito pelo contrário, né, de acreditar que a pessoa vai ter dificuldade. A criança, ela consegue, no futuro, quando ela enfrenta traumas, né, precoce, ela consegue lidar no futuro com as adversidades. Porque uma criança que não vivencia o seu luto, no futuro, ela tem dificuldade de relacionamento, ela tem dificuldade acadêmica, por aí vai. Bom, Cris, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, te convidar mais vezes, a gente está mantendo contato aqui mesmo, você aí em Curitiba aqui, e a gente aqui em Patos de Minas, vamos conversar mais, dialogar, junto com o Jorge também, que é um profissional que a gente tem muito apreço, está sempre aqui conosco dando uma grande contribuição, e obrigada pela participação hoje aqui ao vivo. Eu agradeço, um abraço, Ludmila, um abraço, Jorge, até a próxima. Até, obrigada também, Jorge. Agradeço a todos vocês e os telespectadores também, valeu. A gente vai para o intervalo, continuem ligadinhos, ligadinhas, já já a gente volta com muito mais. Jorge. De volta, gente linda, com o nosso programa Espaço Feminino. Vou colocar mais uma dica na tela para você que está ligadinho aqui, querendo saber, querendo adivinhar o que tem dentro da caixa da cesta do Copatos. E hoje temos 2 presentes. Então, além de uma cesta com produtos Copatos, tem também produto da Água de Cheiro Patos de Minas, tem um kit delicioso te esperando aqui. As 2 pessoas que acertarem, as primeiras pessoas que acertarem, ganharão os presentes. Então, segunda dica na tela aí para você, tem concentrações diferentes de produtos? Eu acho que hoje é complexo. Não tá não, sabe por quê? Uma pessoa já acertou. Vou falar. Uma pessoa já acertou, ainda a segunda pessoa não apareceu, estou esperando aqui também o seu palpite. Bom, vamos falar agora de coisa boa aqui em Patos de Minas, que ganhou um espaço super diferenciado, com muita coisa boa para a gente se cuidar, que é a Essenza. E para falar sobre isso, eu recebo o Dr. Felipe Máximo, que é cirurgião plástico. E, doutor, como vai? Tudo bem, Ludmila, tudo ótimo. A doutora Renata Máximo também participa conosco. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. E a Laís Braga, fisioterapeuta. Como vai, Laís? Tudo bem? Tudo bem, Ludmila, obrigada. Então, doutora, começo com você, perguntando um pouco assim dessa ideia, desse spa, dessa clínica. O que a gente encontra lá? Bom, então, Ludmila, a gente teve a ideia, né, de construir um espaço para agregar mesmo na questão toda da cirurgia plástica. A gente sempre pensa na cirurgia plástica como uma experiência para o paciente, né? Então a gente pensava que além da cirurgia, a gente precisava de um espaço, né, diferenciado, luxuoso, para a gente conseguir fazer todo o processo de pós-operatório. E eu e o Felipe, a gente sempre pensava que além do espaço para ter o pós-operatório, com uma equipe diferenciada, coordenada aí pela Laís, a gente poderia oferecer para as mulheres aqui da nossa cidade, para os homens também da região, alguns outros serviços, né, como drenagem linfática, como massagem relaxante, modeladora, limpeza de pele, entre outros, num ambiente diferenciado, que fosse gostoso, que tivesse um tratamento diferente, que tivesse de um cheirinho gostoso, uma musiquinha ambiente, para poder fazer aí uma experiência bem completa para todos os pacientes que estivessem lá. É muito legal a gente saber dessa estrutura que conta com tudo isso aqui em Patos. Mas, doutor Felipe, qual que é a importância de aliar também a estética à cirurgia plástica? Quer dizer, por exemplo, assim, eu fiz uma cirurgia, é importante também que eu continue fazendo algumas outras atividades, dentre elas também esses cuidados, esses rituais que a doutora Renata colocou? Então, Dina, perfeito. A ideia, como a Renata disse, veio de a gente sentir que era uma dor nossa e dos pacientes, que o paciente fazia uma cirurgia plástica, mas ele não conseguia ter
essa continuação do tratamento, né? Então a gente se juntou aí a Laís, que é a nossa fisioterapeuta, exatamente para a gente conseguir agregar mais fatores para o paciente melhorar. Então hoje lá no Essenza, além do paciente ter um espaço para ele fazer o pós-operatório adequado, ter todos os cuidados junto com a Laís e com a equipe dela, o paciente também tem outras terapêuticas para continuar se cuidando. Dentre eles, uma coisa que a gente tem que só tem lá na região toda é o CM-Slim, que é um aparelho que tem uma onda eletromagnética que ele causa 20 mil contrações por minuto. Então ele ajuda tanto na hipertrofia muscular quanto também na apoptose, na quebra da gordura. E esse aparelho agora a gente está usando tanto no pós-operatório quanto tardiamente, quando o paciente ainda quer continuar se cuidando, exatamente para poder gerar todo esse ciclo completo para o paciente. Ou seja, Laís, a gente tem que pensar as possibilidades que a gente tem na estética, não só como algo imediato que a gente tem que fazer após uma cirurgia plástica, por exemplo, mas também quem não passa pelo processo pode ter os benefícios que esses rituais, esses cuidados podem oferecer, bem como também na manutenção daquilo que a gente passou, por exemplo, por uma cirurgia. Sim, Ludmila. Assim como o Dr. Felipe e a doutora Renata tão bem colocaram, a gente lá no Spa Essenza, nós não contamos só com pós-operatório. Nosso pós-operatório é muito completo, conta com um time de fisioterapeutas especialistas na área e a gente dá suporte para essa mulher na fase crítica, né, na fase em que ela está saindo da cirurgia, mas também na fase em que ela já está pós-tardio, né, que aí é o momento de se recuperar, de cuidar da estética e, além disso, para mulheres e homens também que querem se cuidar, que não foram submetidos a um procedimento cirúrgico, mas lá no Essenza a gente conta com vários tratamentos, protocolos individualizados para flacidez, celulite, gordura localizada, melhora do cuidado da pele facial e corporal. Então a gente tem um amplo cuidado e um amplo cardápio para atender todos os públicos, para mulheres e homens que foram operados e não para crianças, para pessoas que querem relaxar, para esportistas que têm, né, dor muscular, que querem fazer relaxamento pós-esporte. Então a gente tem um menu bem completo e a gente tem olhado para cada paciente na sua individualidade, cuidando para que ela alcance e se cuide, chegue aonde ela quer chegar na estética e no seu bem-estar geral. Agora, as pessoas querem muito e o foco também em resultado. A estética, essas intervenções, esses protocolos, tem uma queixa de alguma região que incomoda. A estética é um importante aliado para ajudar a pessoa a resolver aquilo ali. De fato, é algo que traz esse benefício, que ela vai ver diferença, doutor? Ah, não, com certeza. Eu mexo com a estética de toda a alma aí há muito tempo. E a gente vê que a cirurgia plástica ela muda completamente a paciente e o espaço do Essenza é exatamente aquela pitada que estava faltando para os nossos pacientes e para outras mulheres. A gente tem alguns protocolos lá que a Laís tem feito e tem aprimorado, que são mulheres que querem relaxar, querem passar uma tarde, querem ter o seu cuidado diário aí para se embelezar e para ficar mais confortável. E o Essenza ele consegue gerar assim de uma maneira muito global, todo esse conforto, toda essa melhora para a paciente estar realizando seus protocolos. Doutora Renata, e a estrutura que a gente vai encontrar lá? Pelo jeito, de tudo que a gente precisa em termos de tratamentos e a equipe que acompanha todas essas pessoas, desde aí, então, pós-cirúrgico, mas aquela pessoa que quer fazer uma limpeza de pele, por exemplo, outros cuidados dos quais vocês citaram aqui. Bom, lá no Essenza nós temos tudo aí de última geração, nós temos os melhores aparelhos, né? Tanto para os procedimentos aí estéticos faciais e corporais, nós temos, como o Dr. Felipe falou, o CM-Slim, que é o único, né, da região. Nós temos radiofrequência, endermoterapia e além de toda essa parte, né, dos aparelhos mais modernos, nós temos uma equipe maravilhosa. As meninas, as fisioterapeutas são super treinadas, especialistas para conseguir ter aí o melhor resultado para os pacientes. Nós temos algumas imagens para quem ainda não conhece. Inclusive, a gente vai estar lá na semana que vem mostrando essa prática, alguns procedimentos para a gente conhecer mais. Porque quem não gosta de se cuidar, quem de repente não teve uma semana super cansada ou quer começar uma semana revigorada
E ter um espaço desse, com essa estrutura, com esse cuidado de todos os profissionais, é muito bom, é seguro, ainda mais tendo uma equipe liderada por vocês. Então, como é gostoso saber disso. E vamos passar o endereço também, a gente colocou também um @ da Essenza na tela para as pessoas identificarem, para usufruírem de todo esse espaço. Muito bom. Ludmila, eu vou deixar aqui o convite aberto a você estar indo lá conhecer e mostrar um pouco mais de como é a Essenza, e quem tiver curiosidade, a Laís está lá, é a nossa fisioterapeuta-chefe, que comanda toda essa terapêutica, esse conforto para nossos pacientes, e vai ser todo mundo muito bem-vindo. O endereço? Nós estamos na rua Atahualpa Dias Maciel, 188, loja 4, próximo à Igreja do Rosário. Então, Laís, vamos supor, eu cheguei lá agora, bati lá na porta, o que você recomendaria para mim? Ludmila, a gente tem, então, como eu te falei, uma ampla gama, né, de tratamentos. E aí a gente vai conversar para saber qual é a sua necessidade naquele momento. Relaxamento, cuidado Preciso. com a Também. Relaxamento. Isso, primeiro relaxar, cuidado com a face, o que mais? Relaxamentos, cuidado com a face, né? Corporal. Se você Também. tem aí alguma queixa principal que a gente precisa olhar, preparar para o verão, né? Que tá chegando aí. Quem não quer se cuidar, né? Quem não quer estar melhor. Então é isso. Então já deixa lá mais ou menos os meus horários da semana que Vou vem. esperar lá. Com pode ser o combo inteiro? Pode ser com tudo, Vamos passar doutora? amanhã lá. Então tá bom. Tem dia que a gente precisa de um tratamento geral, assim. E aí na semana que vem, então, a gente vai lá e depois a gente mostra e divide, mas fica o convite aí para vocês conhecerem também esse espaço lindo, esse spa aqui em Patos de Minas. Laís, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Ludmila. Doutor Felipe também, parabéns por mais essa iniciativa, que é sempre bom a gente ter esse suporte, esse apoio, com essa robustez, com essa qualidade que Patos de Minas e região merecem. Obrigado a você, Ludmila, pela oportunidade de vir aqui e mostrar mais essa nossa intenção de melhora para nossos pacientes. Muito bom, doutora. Que bom saber que você também está liderando, está à frente desse projeto. Obrigada a vocês, Ludmila. A gente espera a semana que vem para você apreciar aí nosso espaço. Ah, com certeza. Já quero tudo, já viu? É o checklist da clínica toda. Agora eu vou para o intervalo, fiquem ligadinhos, já a gente volta com mais espaço feminino para você. Gente linda, de volta com o último bloco do nosso programa, mas tem muita coisa para a gente conversar ao longo aqui desse nosso tempo. E agora eu vou colocar na tela para você. É a terceira e a quarta dica que eu vou ter que dar agora, Adriana? Então vamos lá. A dica 1 que eu dei foi: tem coração como nota. 2, tem concentrações diferentes de produtos. Dica 3, tem cheiro. Junta tudo que é uma coisa. Dica 4 e última: entre as famílias olfativas, floral e cítrica. Clareou, gente. Agora nem vem, tá fácil, porque uma pessoa já acertou o que tem dentro da cesta Copatos, e hoje temos uma cesta Copatos e um kit água de cheiro Patos de Minas para as 2 pessoas que acertarem. O que é essa nossa charada, nossa brincadeira? Uma pessoa leva uma cesta Copatos e a outra pessoa leva um kit da água de cheiro. Vamos falar de cores? A linguagem emocional e oculta das cores, elas nos influenciam de uma forma que até então sei que para muita gente passava despercebido. Para mim também, eu sabia que tinha uma relação com cor, mas eu não sabia como poderia usá-las para influenciar numa decisão, numa postura, num ambiente. Por isso eu convidei uma especialista, a Gabriela, fonoaudióloga, ela que é especialista em comunicação, nos ajuda a interpretar e sermos interpretados melhores. Como vai, Gabi? Tudo bem? Tudo bem, Ludmila, e você? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigada pelo convite. E agora que eu olhei, microfone combina com blazer, que combina com batom, andar combinadinho assim, passa qual a mensagem? Equilíbrio, elegância, organização.
Tá vendo? Tudo tem um porquê, tem uma explicação. Agora, Gabi, eu até abri o programa falando assim, que a escolha das cores não é só uma questão de combinação da sua cartela. Ah, essa cor fica bonita, essa cartela, essa aqui. A gente tem aquele leque que virou moda, assim, por um tempo. E, na verdade, tem tudo a ver mesmo. Tem algumas cores que você coloca que não vão ficar boas. Elas vão te deixar mais apagadinhas ou vão realçar alguns pontos que você não gosta. Tem outras que, parece que iluminam, despertam, empoderam, uma coisa assim absurda. Como essas cores também, elas nos influenciam até mesmo numa tomada de decisão. Olha, é comprovado cientificamente que as cores, elas influenciam no nosso comportamento, não só no nosso, mas também nos das pessoas. Né? Então, cada cor tem um significado. A gente se prende muito à questão do ano novo, por exemplo. Né? As pessoas falam assim, vou vestir branco, eu quero transmitir paz. Transmite paz? Sim, mas também transmite outras coisas, como, por exemplo, a clareza, a pureza. Você já viu, por exemplo, Ludmila, como as pessoas que cometem um crime se apresentam à televisão depois para dar reportagem, ou se apresentam na delegacia quando são instruídas, sempre de branco, sem maquiagem, demonstrando pureza e clareza, e isso influencia, sim, na tomada de decisão, por exemplo, de um delegado, de um juiz, ou até da opinião pública. Então, a escolha dessa cor, ela vai muito além, ela ajuda, sim, nessa tomada de decisões, e até a nossa. Às vezes, nós estamos muito para baixo, desanimados, e aí a gente coloca uma cor laranja, por exemplo, que é a cor do otimismo, que é a cor vibrante, então a gente coloca laranja e a gente se sente para cima. E às vezes nem percebe. Ou às vezes você vê uma pessoa que ela é muito pra cima e ela sempre usa essas cores vibrantes. Sempre usa um rosa, usa um laranja, um amarelo mais forte. E aí ela comunica isso, tem a ver com a personalidade dela. E às vezes ela nem sabe, ela usa isso involuntariamente. Por quê? É o próprio comportamento que acaba escolhendo. Então quer dizer que a cor, ela pode dar forma aos nossos sentimentos? Por exemplo, hoje, tô triste. E na verdade é um dia que às vezes muitas pessoas estão com esse sentimento, né, da tristeza. Ou amanhã, nossa, tô feliz demais e tal. E aí dependendo do que eu escolher, que às vezes é involuntário, vou lá, peguei aquela coisa. Ela pode transmitir para as outras pessoas o que eu estou sentindo? Exatamente, consegue transmitir sim. Hoje, por exemplo, eu fui ao cemitério no dia de finados e eu pude perceber a maioria das pessoas com cores mais frias. O que são essas cores mais frias? Um preto, um azul marinho, um branco, até mesmo o branco, que é uma cor fria. Pude perceber também cores assim, um azul mais tendencioso para o marinho, um verde também mais esmeralda. Eu observo muito, eu sou muito observadora. E isso, às vezes, as pessoas nem conhecem a psicologia das cores, mas é intencional, é aquele sentimento, às vezes a saudade muito grande de um ente querido. Então é isso, o sentimento, transmite mesmo esse sentimento que as pessoas sentem. Agora, como que a gente equilibra aí com o nosso gosto? Porque, então tá, eu branco, a Gabi falou que é clareza, de repente eu tô indo para um local em que eu preciso ter esse momento, ter isso mais presente, então é uma cor, mas eu não gosto muito do tal do branco. Assim, fica aquela coisa assim, eu tenho que usar branco, ou então como é que eu faço uma harmonia para usar uma cor que vai influenciar para que eu tome uma decisão certa naquele momento, mas também vá de encontro ao meu gosto. Eu falo que sempre tem que haver coerência, Ludmila, porque talvez o branco não é o seu estilo, você quer passar clareza, só que fica ali algo fora do que é você. Então as pessoas veem isso também, é uma mensagem, se não é coerente com aquilo que você é, a sua essência, as pessoas veem como falsidade ou como algo que não é verídico. Então mescle, você pode usar acessórios brancos, você pode usar uma sandália branca, você pode colocar um blazer branco em cima de uma roupa colorida, ou você pode, por exemplo, usar uma maquiagem mais clean, ou você pode usar uma roupa branca e colocar um sapato colorido, dar o seu toque à sua personalidade. Agora, por exemplo, naquela hora que a gente quer relaxar, chegou em casa, tá naquele momento, que foi aquele dia, sabe? Ufa! Terrível. Feriado, mas pauleira, assim como o meu, desde cedinho e vai mais à noite adentro. Aí eu preciso relaxar, preciso ficar mais tranquila para dormir.
essa cor que eu vou chegar para essa roupa que eu vou colocar em casa também influencia? Muito, não só a roupa que a gente coloca em casa, mas também as cores das paredes, também a cor da roupa de cama, tudo isso ajuda no relaxamento. Às vezes a gente não leva isso em consideração. Você pode perceber, Ludmila, que nesses reality shows aí, que tem nas plataformas de streaming, na TV aberta, já viu quando o quarto é muito colorido, as pessoas são muito conflituosas dentro desse quarto? Total. É total, assim, é muito caos. Então, quais são as cores que a gente pode deixar o ambiente mais tranquilo e até mesmo a gente colocar um pijama? O azul, que é calmaria. O verde água, que é tranquilidade. O nude, por exemplo, que é passividade, é humildade, é calmaria. Então, a gente pode usar essas cores ao nosso favor para se tranquilizar. Tem gente que gosta de colocar lâmpada no quarto, lâmpada azul, lâmpada verde, bem calminho. Entendi. A gente tem algumas figuras até para a gente traçar essa questão das cores e também das peças que a gente pode colocar aí que vai passar essa informação mesmo nessa linguagem oculta, nessa linguagem emocional que a gente está colocando. Então a gente tem aí exemplos, Gabi, de uma mesma pessoa com roupas diferentes e mensagens completamente distintas. Exatamente. Essa é a Anne Hathaway, que foi a atriz que participou do filme O Diabo Veste Prada, e ela foi contratada para ser assistente de uma escritora de moda, uma diretora muito famosa, e aí ela chegou lá, vestindo cores totalmente alternadas, o cabelo bem comprido, sem pentear, desorganizado, faltando um corte. E isso transmitiu uma mensagem. A hora que a produtora olhou para ela, ela falou: você não serve para trabalhar para mim. Nem é questão até de padrão de beleza, mas é você ter ali o capital visual. O que é o capital visual? Você transmitir o seu valor através da aparência. E ali ela aparece com tons mais escuros, que transmite mais seriedade, o cabelo bem penteado, cortado, uma maquiagem mais clean que valorizou ela. E ali ela passou a ter um valor maior dentro da empresa. Então essas cores escuras que transmitem mais seriedade, compromisso. Ali o nude, que é a passividade, mas também muito bem alinhada, com o marrom. O marrom também é algo que transmite seriedade. Então mudou completamente. É a mesma personagem, mas assim, com valores diferentes. Você pode ver que a outra é muito mais valorizada dentro do trabalho no filme, quando ela passa a se colocar melhor, se comunicar melhor através das roupas, da maquiagem e do cabelo. Vamos ver um segundo exemplo que, além da cor, também onde se usa aquela determinada peça. Então, por exemplo, eu amo uma roupa para causar. Isso. Mas essa é a roupa certa, essa roupa de causar, esse brilho, esse paetê, mais informações para uma reunião de trabalho, ou é melhor ficar só lá na balada mesmo? A Anitta, por exemplo, que é uma grande cantora aí, estourou agora no mundo todo, não só aqui no Brasil, ela sabe a importância do uso adequado e do lugar adequado dessas roupas. Ela é uma mulher muito empoderada, ela usa brilho, ela gosta de valorizar as curvas nos shows. E agora a gente vê ali uma imagem dela quando foi fechar um grande contrato publicitário, a Anitta ali com uma camisa mais social, de seda, com uma calça de alfaiataria. Quase que não deu nem pra conhecer. Exatamente. Porque a gente tem muita referência da outra. O coque elevado ali, o cabelo bem alinhado. Pra quê? Pra transmitir mesmo essa seriedade. Então, tem lugar pra usar. A Gabi gosta muito de brilho, gosta muito de glamour, mas tem lugar pra usar. Às vezes gosta muito de brilho, coloca um pontinho de luz no brinco, coloca um anel, coloca um brilhozinho na unha, já que é algo que é da sua personalidade. Mas às vezes não vai trabalhar com uma roupa de paetê, né? Depende muito do trabalho. Às vezes trabalhar à noite e tudo. Ou numa recepção, às vezes faz shows, né, como ela faz, a gente tem que ter essa cautela para não transmitir, né, outras mensagens. Gabi, eu tenho um trabalho importante para apresentar na faculdade, ou eu tenho um contrato para fechar com o cliente, ou eu estou numa loja e preciso fazer boas vendas. Quais são as cores aí para essas situações que vão nos favorecer nessa linguagem emocional? Eu gosto muito para quando a gente vai
influenciar o outro, eu falo que influenciar em uma compra, por exemplo. A pessoa olha pra você, ela quer ver o quê? Verdade, clareza. Porque você vai falar que tá bonita, ela quer acreditar que tá bonita. Porque às vezes o vendedor fala, nossa, tá lindo. Você fala, ai, mentiroso. Quer só fazer eu levar. Mas não é. Mas tem muito, é papo de vendedor, não é? Papo de vendedor. Ah, será que ficou bom mesmo? A gente já começa a duvidar. Mas não, então use um azul, que é clareza. Use um verde, que é equilíbrio. Nossa, essa pessoa é equilibrada. Então, com certeza, ela vai me dar boas opções. Entendi. Vai apresentar um trabalho na faculdade? Opte por cores que transmitem mais seriedade, compromisso, segurança. Que é o que? O azul marinho, que também transmite inteligência. É o preto, o marrom. Então, eu gosto de apostar nessas cores. Pra fechar naquela reunião de negócio importantíssima, Sim. séria. Uhum. Então é isso, azul marinho. Exatamente, azul marinho, marrom, preto, verde esmeralda. E agora, para fechar, a pessoa que está naquele momento de extravasar mesmo, quer passar, assim, aquela energia, aquela vibe sempre boa, os tons berrantes aí é que lhe deram esse ranking. Quando eu Sim. fizer a opção por essas cores, assim, eu também tenho que ter isso em mente, eu estou transmitindo isso, então eu tenho que ter cuidado também onde e como eu vou usar? Sim, por exemplo, a gente nunca vai a um lugar muito sério com tons vibrantes, como por exemplo, eu não vou chegar em um velório e vou com laranja, que é alegria e otimismo. Não é um local adequado para usar o laranja, mas é um local para usar numa festa, para comemorar o aniversário de alguém. O pink também, que é dinamismo, então é uma pessoa dinâmica, alegre, feliz. O amarelo, que é mais forte também, transmite isso. Essas cores mais quentes, né, elas transmitem isso, alegria, vida, vitalidade. Gabi, eu adorei isso, porque a gente tem um formato, assim, de informação literal para que a gente possa usar de todas as ferramentas que a gente pode, principalmente quando a gente está numa situação em que a gente nos exigido algum tipo de decisão, de atitude. Então, se a gente tem alguma coisa para colaborar, como as cores, por que não fazer e aproveitar esse momento? Não, com certeza. Eu falo que dentro da comunicação, tudo tem uma mensagem. O que você fala, o que você gesticula e o que você usa. Então, se a gente puder aí acrescentar essas cores para nos ajudar, colocar isso ao nosso favor, é maravilhoso. Por isso que é bom a gente entender. Amei. Mês que vem a gente tá firme, que é o último Firme mês. e forte. Muito firme? Aham. Último mês do ano? Último mês do Meu ano. Deus. Porque passar rápido Fechei assim. contrato aqui com a NTV agora. Sim, gente. mês que vem ela volta. A gente vai falar mais um pouquinho de cor, porque é no momento que tá todo mundo pensando aí que cor virá, e um pouco mais também de comunicação, porque a gente sabe da importância de dominar essa ferramenta. Gabi, você matou o que tinha na minha caixa? Eu dei uma espiada aqui. Não, você viu agora? Você viu nas dicas? Você não adivinhou o que é, não? Não adivinhei ainda, mas eu dei uma espiada aí Tem agora. coração como nota, concentrações diferentes de produtos, tem cheiro entre as famílias olfativas, floral e cítrica. Aí eu acho que eu sei o que é. Mas Que eu não que é? posso Pode falar. Pode falar? Pode, que agora a gente acabou o programa, eu preciso de entregar. Fala alto, Gabi. É um perfume bem cheiroso da água de cheiro É um Patos de perfume! Minas. Ela acertou, é um perfume que... E depois dessas dicas, galera, vocês estão arrasando, hein? Depois... E com a primeira dica, teve uma pessoa que acertou já, que foi a Beth, do Tiaguinho. Ela que levou, então, um kit da água de cheiro, super especial. Na semana que vem tem mais presente da água de cheiro Patos de Minas, que volta com tudo aqui para nossa cidade. A Beth do 99641 final 20. E tem uma cesta da Copatos que vai para o Fernando Alves. Ele foi a segunda pessoa que acertou que tinha um perfume na nossa cesta. Do 99697 final 21. Gabi, parabéns, acertou e matou a pau no nosso programa hoje. Bom demais. Ó, gente, quem levou esse perfume pra casa, aproveita, que o negócio tá cheiroso aqui, viu, hoje. Tá uma Cheio delícia, de perfume. não tá? Aham. Uma delícia. Eu passei também o que eu ganhei hoje, que eu adorei. Então, fechou. Gabi, então, mês que vem a gente se encontra. Obrigada pela gentileza de estar conosco aqui sempre. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal de casa. Um beijo, obrigada pela atenção de vocês, viu? Até mês que vem. Até. Bom, e nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Beijo lá no seu coração. Fiquem todos com Deus em paz. Odair Cardoso. Temos NTV News, porque afinal de contas são 19 horas e 10 minutos nesse momento.
Oi, Ludmila, boa noite para você. Temos sim, a NTV News chegando por aqui. E olha, eu não acertaria porque eu não sinto cheiro. Então esse prêmio aí, pelo cheiro, eu não acertaria. E, inclusive, eu falei, Odair, você me prometeu na semana passada que você iria entrar ao vivo com eu te dando 2 dicas. Se você acertasse de cara, uma cesta Copatos é sua. Eu não pude Aí ele me hoje. disse, olha, eu tô muito... Aí eu combinei, tava combinado. Semana passada Muito ele fechou o corrido, contrato, mas hoje ele falou assim, eu estou muito corrido, Foi não posso participar ao vivo. Ele Tinha que fechar recusou o jornal. a possibilidade de comer um delicioso requeijão com um cafezinho preto, com aquela manteiguinha Copatos assim, derretendo naquele produto que você for colocar. Sinto muito, Odair. Água na Semana boca. que vem, talvez, eu vou pensar se eu vou te chamar depois desse bolo que você me deu nessa quarta. Tá bom, combinado então. Abraço para você, Ludmila. Boa noite para você de casa.